Estamos de volta e eu quero falar com vocês hoje sobre a palavra da vida eterna. E que bom que mais um domingo de manhã estamos aqui. E eu quero falar uma palavra, trazer uma palavra para vocês hoje que vai me ouvir. Uma palavra que na verdade fala com todo mundo. Eu acho que cada um de nós tem passado por esses momentos de conflito, de guerra entre a alma e o espírito, né? Eu quero falar do livro de Mateus, capítulo 11. Quero falar hoje especificamente de João Batista, o profeta que foi o precursor de Jesus, aquele que anunciou a vinda de Jesus. E ele pregou assim ousadamente por muitos dias. Mas chegou um momento na vida dele que ele encontrou-se numa prisão, num cárcere, e que na manhã seguinte, para você ter ideia, a cabeça dele ia rolar, ele ia ser decapitado. E aí uma dúvida ocorreu no seu coração. E é disso que eu quero falar hoje. Tem dias que eu prego, que eu me alegro, e tem dia que eu estou tão animado, você também, feliz, mas tem dia que dúvida povoa a nossa mente, né? E naquele dia no cárcere, mas na verdade, o que fez João? João, ele pregava bem assim na beira do Jordão. Raça de víbora, né? Quem vos induziu fugir da ira vindoura, produzir fruto, digo, de arrependimento? Eu não sou ele, mas eu vi como seu precursor. Na sua mão ele tem uma pá que vai limpar completamente a sua ira. Ele pregava assim com muita ousadia, mas teve um dia que ele se viu num cárcere, né? Ele viu na cadeia, na prisão, no limite da sua força. E ele mandou um recado para Jesus. E o recado dizia assim: vai lá e procura Jesus. Se era ele mesmo que estava para vir, ou devíamos esperar o outro? Quem de nós não ficamos presos nos cárceres da dúvida? Quem de nós não duvida da gente mesmo? Quem de nós não fica preso no cárcere da escassez, da mágoa, do ressentimento, do desânimo? E naquele dia, dúvidas e mais dúvida povoa nossas mentes. E de alguma forma nós perguntamos, a nossa carne nos pergunta: será que Jesus é real? Será que Jesus pode fazer alguma coisa por mim? Mas dias anterior você foi uma pessoa tão ousada, e todo mundo que olhava para você e dizia assim: eis um grande crente, esse homem é um crente. Mas de repente veio uma circunstância o qual você não esperava, no ângulo que você não sabia que viria. E nesse momento, as prisões das dúvidas nos cercam. E Jesus, eu quero falar algo para vocês: Jesus nunca deixou de ser. Aquilo que Cristo é, aquilo que Deus é, Ele nunca se arrepende. Mas quando chega o discípulo de João perguntando, de alguma forma João mandou um recado para Jesus: socorre-me, ajude-me. E Jesus, do jeito que estava pregando, continuou pregando. E o que eu quero chamar a tua atenção é isso: o Evangelho é real. Deus não muda. Aconteça o que acontecer, seja dor ou seja alegria, aquilo que Deus vê a teu respeito não muda. Aquilo que está projetado na eternidade eterna a teu respeito, Deus não muda. E Jesus falou aos discípulos de João: vai lá e diz o que você viu ou ouviu. Os cegos veem. Eu sei que tem dia que a sua mente, a sua visão está tampada, está turbada. Talvez tem dia que você não vê solução de nada, você entra numa decadência espiritual. Mas ele diz assim:
que teus olhos espirituais vão ver soluções de coisas que jamais você achava que tinham solução. Amém? E os coxos andam. Mas o que significa os coxos andar? Tem área na tua vida que tu és manco. Tem área na tua vida que não vai. Você fala, Deus, por que que não vai? Ele diz assim que vai. Porque naquele lugar que você tem uma deficiência, que você é manco naquela área, talvez na área de um relacionamento, talvez na área da finança, talvez na área de se associar com as pessoas, ou na vida social, você sempre tem dificuldade com a amizade, a Bíblia diz assim que você não vai ser mais manco ali. Em outra parte, ele diz assim que os leprosos serão purificados. A lepra que ele quer dizer é o pecado, aquele pecado recorrente, recidente, você sempre peca. Ele diz assim que o sangue dele vai te purificar. Em outra palavra, ele diz assim também que os mortos serão ressuscitados. E esses mortos era eu e era você. Jesus dá uma dica no livro de João, capítulo 5, 27 e seguir, ele diz assim, vem a hora e já chegou que os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem. Você já ouviu o Evangelho? Você crê no Evangelho? Então, meus parabéns, você é um ex-morto. Hoje tu és um homem vivificado em Cristo. Eu vou falar uma coisa para você, todos homens e mulheres vivificados em Cristo, tudo é possível. Os coxos andam, já expliquei, os cegos enxergam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você precisa enxergar nesse cárcere, nessa cadeia que você se encontra hoje? Jesus diz assim que você vê. Qual área que você não vence? Qual a área que você é manco? Jesus diz assim que você vai andar retamente naquela área. Os leprosos serão purificados. Tem pecado que Deus não vença? Tem área na sua vida que você não consegue romper porque sempre você cai nas mesmas fraquezas, nos mesmos pecados. Sabe que a Bíblia diz que o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Me responda, qual a área que você tem dúvida? Deus, Ele vai sempre compreender sua fraqueza, mas todas as vezes que você tiver uma fraqueza, Ele vai responder, o cego enxerga. E outro dia que você estiver em outras prisões, em cárceres da vida, Ele vai dizer assim, que o coxo anda. E se você estiver morto, espiritualmente falando, sem nenhuma esperança, morreu em esperança, Ele diz assim que os mortos serão ressurretos. E os leprosos serão purificados. Só que tem uma coisa no final dessa mensagem, desse recado, que Jesus manda para João no seu cárcere. Ele diz assim, mas bem-aventurado é aquele que não tem em mim motivo de tropeço. Quero servir Cristo, mas é muito difícil. Eu quero servir Cristo, mas não posso deixar esse vício. Eu quero servir Cristo, mas não posso deixar minha amante. Eu quero servir Cristo, mas odeio aquela pessoa. Eis o motivo de tropeço. Mas você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Homem ou mulher que tem o favor do céu. O bem-aventurado é um homem que tem o favor do céu. Quando você se encaixa nesse evangelho, porque esse é o evangelho que eu conheço. O que Jesus quis dizer nessa mensagem? Porque o evangelho restaura de fato o homem, tanto no corpo, tanto na alma, como no espírito. Medita nisso, pense nisso, para o teu bem. Eu sei, eu já tive nesses cárceres, eu acho que não tem uma pessoa que vai me ouvir que não teve no cárcere da dúvida. Não existe a pessoa. Não tem pessoas que estão me ouvindo, que vai me ouvir nesse vídeo, que não teve no cárcere da alta condenação. Mas a Bíblia diz assim, que você vai enxergar a sua libertação.
A Bíblia diz assim que não há limite para Deus. O Evangelho é o único que restaura. É o único que vivifica mortos. O único que traz à existência as coisas que não existem. E a propósito, o que é que não existe para você nessa manhã, nesse domingo, nessa tarde, nessa noite, o qual você vai me ouvir? Ei, descubra quem Cristo é, porque consequentemente tu serás. É a Bíblia que diz, ninguém pode dizer eu sou, só Ele é. Ele é a cura, Ele é o amor, Ele é a esperança para aqueles que já não têm mais esperança. Ele pega o pequeno, aquele que não é nada, Ele pega do monturo, do pó e coloca a gente junto com os príncipes dessa terra. Você sabe que são os príncipes dessa terra? Aqueles que crerem. A Bíblia diz, amado irmão, aquele que crê, verás a glória de Deus. Um abraço. Que Deus te abençoe muitíssimo.